Olá, pessoal! Esse é o canal Pedagogia na Prática e hoje nós temos uma questão importante para nós discutirmos. O que a criança precisa para escrever? Questionamento interessante. Vamos ver o que as crianças precisam para escrever? E aí, já parou para pensar sobre isso? O que será que a criança precisa para escrever? Vem comigo aprender! A habilidade de escrita depende da coordenação motora fina. E para chegar na coordenação motora fina, precisamos de vários requisitos. Nós podemos dizer que a coordenação motora fina é a maneira, o jeito que as crianças utilizam os braços, as mãozinhas, os dedinhos. As atividades de coordenação motora fina, elas são essenciais para fortalecer a musculatura das mãozinhas, dos dedos, e aí elas irão possibilitar o ato da realização da escrita. É muito comum a gente ver muitas famílias, o papai, a mamãe, a titia, já dando lápis, giz, já incentivando desde pequenininha a criança a escrever. Mas será que é só isso? Já pegar uma caneta, um lápis, uma canetinha e dar na mão da criança e incentivar ela a escrever? Sem observar a forma correta de pega, sem observar outras características? Será que o correto é esse? Já entrega o lápis, a caneta e já incentiva a criança a escrever? Antes disso, ela precisa desenvolver e vivenciar habilidades motoras, que serão, então, as que serão necessárias para o traçado, então, das letras propriamente ditas. Então, vamos ver algumas dicas de atividades que proporcionam esses movimentos de coordenação motora fina para adiantar, para treinar as mãozinhas das crianças. O que a mãozinha precisa antes de pegar no lápis propriamente dito? Antes de escrever, a mãozinha precisa alinhavar, fazer atividades de alinhavo, colocar o cadarço no tênis, entre tantas outras atividades de alinhavo. Antes de escrever, a mãozinha precisa utilizar vários movimentos de pinça. Antes de escrever, a mãozinha precisa pintar, seja com o pincel, seja com a própria mãozinha, com os dedinhos, ou outros materiais. Antes de escrever, a mãozinha precisa desenhar. Pode desenhar com giz de quadro no chão, pode desenhar no papel, pode desenhar com tinta. O principal objetivo é desenhar. Antes de escrever, a mãozinha precisa amassar massinha. Então, brincar de massinha é muito importante, fortalece o músculo. Fortalece todos os músculos da mãozinha, os dedinhos. Muito importante brincar de massinha. É uma brincadeira importante. Antes de escrever, a mãozinha precisa fazer transferência entre recipientes, independente de quais sejam o tamanho dos recipientes. A criança precisa aprender a fazer essa transferência de colher com colher, de colher para um pote maior,
fazer transferências de líquidos, de substâncias sólidas também, fazer transferência. Antes de escrever, a mãozinha também precisa apertar esponjas. Antes de escrever, a criança precisa aprender a manipular pregadores, que também faz movimento de pinça. Antes de escrever, a criança precisa aprender a usar corretamente a tesoura. Bem, é uma habilidade importante aprender a utilizar a tesoura, segurar a tesoura corretamente, observar o tamanho da tesoura que cabe à mãozinha da criança e lembrando sempre que a tesoura é sem ponta. Então, para uma boa coordenação motora na hora da escrita, uma boa apreensão do lápis e um excelente traçado das letras, desenhem, pintem, amassem, brinquem, recortem, manipulem objetos, espremam e brinquem muito com massinha. Essas são algumas dicas para ajudar a entender como que funciona o processo de aquisição da escrita. Esse é o canal Pedagogia na Prática, que traz algumas dicas para auxiliar na educação. Aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber nossas novidades, porque sempre tem coisa nova chegando por aqui.